Olá, muito boa noite para você aí que está me assistindo nessa hora. Eu sei como é que é, né? 7 horas da noite, muita gente saindo do trabalho, mas eu não podia deixar de agradecer você aí pela oportunidade. Se você está aí é porque de alguma maneira faz sentido, ok? O objetivo, a ideia, a proposição de poder entender um pouco mais de como formar equipes disruptivas de alto desempenho. Essa é a segunda das 5 lives que tem por objetivo transmitir o que na prática é interessante e funciona, ok? Nada do que vai ser passado e transmitido aí para você do outro lado dessa tela veio da teoria, ela veio exclusivamente da prática. Então, com o tempo, da maneira que você quiser, o pessoal está chegando, a gente sabe como é que muitas coisas acabam dando uma atrasada. Anote a sua pergunta, faça seu questionamento posteriormente, coloque as suas posições. Eu acho que a primeira coisa para que isso tenha sucesso e que seja confortável, como foi a primeira live que a gente fez dos 53 pontos, usou 10 pontos apenas de como formar equipes disruptivas de alto desempenho. Na live de hoje, nós vamos trabalhar mais 10 pontos, ok? E assim sucessivamente até a última, que seria a quinta, que a gente vai trabalhar 13 pontos. Então, coloque sua dúvida, sua informação. A gente, de certa forma, vai tentar transmitir da maneira mais sucinta, mas a gente não pode deixar informações que talvez passem aí batido e que no futuro a gente tenha que retomar isso. Claro que vamos ter a oportunidade de conversar junto, mas eu queria dizer para você que a gente fica muito feliz de poder transmitir e compreender um pouco mais o que isso pode representar, tá bom? Na primeira live, uma das coisas que ficaram marcadas para nós foi a dúvida de muita gente que acabou enviando por e-mail, mandando, enfim, por WhatsApp, fazendo contato com a empresa, enfim, no qual eu participo, questionando outras coisas que não tiveram oportunidade de participar. E eu vou dizer para você, fique bem à vontade de fazer isso. Se você se achar dentro da sua condição, da sua ideia, ok? De mandar dúvida, questionamento, a gente vai tentar de alguma maneira atender. Se não, poste seu recado, faça seu comentário, dê a sua sugestão. O que a gente quer é dividir isso para que de maneira prática isso possa ter um resultado ainda mais assertivo, tá bom? Outro ponto que eu acho importante enquanto o pessoal está entrando é que muitas coisas do que você vai ver aqui, talvez no seu dia a dia, acaba, de certa forma, impactando em como funciona o seu processo, ok? Seja na formação de equipe que você já está, seja na formação de equipe que você vai participar, ou seja mesmo numa ideia, num conceito de desenvolver um negócio novo. Então, esqueça muita coisa dessa teoria que talvez você veja no dia a dia e comece a compreender que isso na prática pode fazer realmente grande e bastante sentido, tá? Quero que você fique também com registro do que cuidado para você não usar tudo que está sendo dito aqui e esse impacto que você tomar, você querer transmitir do dia para a noite. Isso precisa, ok, de você analisar, de você ter de uma certa forma uma visão mais ampliada de tudo isso, uma visão 360 graus de como você vai conseguir construir isso para que seu resultado aconteça, tendo a oportunidade de degrau por degrau de você poder usufruir, ok, do que mais essa live pode fazer a diferença na sua história de vida, tá? Seja você um profissional que já é empreendedor, que está buscando aumentar, incrementando seu negócio, seja alguém que está reconstruindo, seja alguém que está iniciando do zero, não importa. Você vai poder usar todas essas maneiras, essa formatação, essa ferramenta, essa forma de lidar, que a prática acaba tendo o resultado de fato que pode valer a pena, tá bom? Se você quiser recomendar também e ver posteriormente, quiser indicar para alguém, fique bastante à vontade, tá? Na live passada, a gente recebeu muitas perguntas por WhatsApp, tá? Então, se você quiser mandar, também aí muita gente já tem o contato, fique bem à vontade. Se você não tiver a oportunidade de mandar, coloca aí, faça o seu contato aí, deixe escrito aí nessa própria live, tá?
pontos interessantes, tá? Que eu acho que pode fazer e valer bastante a pena. Toda vez que você encontrar uma maneira, ou buscar, ou compreender, ou tentar ajustar uma maneira de reconstruir, tome certo cuidado, avalie, porque esta reconstrução pode ser algo que impacte negativamente se você não tiver a prática e essa visão de maneira mais clara e mais assertiva, tá? Toda reconstrução ela merece que você tenha uma visão mais ampliada. Então, tome um certo cuidado, não quero que você use essa experiência que eu estou falando para reconstruir rápido se você não tem a experiência de fato e que isso não promova a alavancagem e o resultado que você quer de maneira mais ágil. Tá? Um ponto que eu acho que também vai ajudar bastante antes de a gente tocar nesses tópicos aqui, como são tópicos um pouco mais curtos, eu acho que cabe alguns detalhes falar para você, ficar no registro, para você rever. Tá? Toda vez que você vai construir, você vai montar uma equipe nova, principalmente, a primeira visão que você tem que ter é como a base desse profissional que você está contratando está linkado à relação de perfil de valores do seu produto. Esse é um erro na formatação de equipes de venda de desempenho, principalmente quando a gente fala de disruptivo também, nada mais é do que usar o parâmetro que está sendo preparado e construído, dar uma alavancada em uma inovação dentro, mas não esquecer como de fato ele vai funcionar no seu dia a dia. Tá? Então, nada mais é do que inovar o que já existe, dando uma alavancagem e gerando uma seriedade com velocidade ainda maior. Tá? Muita gente questiona qual a diferença de produtos ou serviços quando a gente pulveriza a formação, ou seja, a gente consegue, de certa forma, diluir essa experiência pulverizando em produtos e serviços que são muito parecidos, porém em regiões diferentes. Então, aí é um ponto de você também ter uma certa atenção. Independente do produto ou serviço, é preciso estar atento para formar uma equipe de desempenho rápido, com explosão, para você analisar se aquele modelo, se aquele produto ou serviço naquela região necessita do mesmo perfil de profissional de venda. Muitas vezes a região merece ou precisa de pessoas que têm aquela precisão, aquela experiência naquele público. Por exemplo, na Serra, no Rio Grande do Sul, ok? Muita gente que vem de fora para fazer um trabalho focado naquela região da Serra acaba tendo um resultado que não é tão positivo assim. Por quê? Porque o pessoal também prefere estar mais confortável com quem é da sua área, quem tem a sua experiência, quem vive no seu meio, ok? Ou seja, pessoas que são linkadas diretamente àquele público, de preferência se tiver a oportunidade de viver e morar, ok? Na Serra Gaúcha, por exemplo. Tá? E aí você pode pegar várias outras informações e alterações que vinculam diretamente esse tipo de formação para a equipe de alto desempenho. Tá? Então, é um ponto-chave também para você pensar um pouquinho antes de eu começar e eu dar a retomada direta aí dessa segunda live, dos próximos 10 pontos, mas eu acho que é importante você parar, medir, ter essa prévia, gerar esse preâmbulo de quão importante é essa visualização de uma operação mais macro do produto ou serviço que você está operando. Tá? Um outro ponto que me chamou a atenção e que eu recebi mais de uma colocação quanto a isso é o seguinte: antes de constituir essa ideia de modelo disruptivo, crescimento rápido, formação de equipe de desempenho rápido, com velocidade, o que eu tenho que me atentar antes de gerar aqui esse parâmetro de como montar essa equipe? Primeira coisa, o comando tem um fundamento maior que todos eles. E eu não falo comando de comandante, eu falo comando de líder, aquele que convive, aquele que tem experiência, aquele que pode compartilhar, aquele que teve resultado, que comprova sucesso, que ele gerou testemunho, que de alguma maneira foi alavancado para um resultado ainda maior. Esse é o ponto-chave antes de você pensar se vale ou não a pena você ter esse resultado ou essa construção de equipe com alavancagem rápida, tá? Então, se você não tiver esse líder, se você não tiver essa base para alavancagem,
é muito difícil, mas muito difícil, qualquer mercado que você operar, é muito difícil você conseguir criar essa alavancagem, essa explosão, sem você ter um testemunho do modelo de operação. É muito comum empresas buscarem de fora e querer este profissional fazer uma alavancagem de uma construção de equipe de desempenho rápido. Isso é muito complexo. Por um único motivo, porque não há crença da equipe com base na estrutura e na consolidação do líder. Essa estrutura da equipe precisa estar baseada diretamente em feitos que esse líder fez, que é comprovado, que o sucesso é absoluto e que ele consegue, por compartilhar, fazer com que outras pessoas tenham um resultado próximo, se não tão próximo, mas baseado no que ele diz e no que ele fez. Porque essa liderança de formação de equipe de desempenho com escala, okay, que seja disruptiva em produtos iguais ou produtos similares, ela necessariamente precisa que você tenha alavancagem prática. Ela precisa de testemunho, ela precisa de informação, ela precisa de crença e ela precisa de visão da estrutura da base da equipe, tá bom? Então, esse é outro ponto aí que eu queria falar para você antes de tudo isso. Primeiro ponto, então, que eu acho interessante tratar e fazer esse comentário que foi muito colocado e é o ponto número 11 para mim aqui. É possível trocar o vendedor de produto ou serviço ou de perfil de cliente? Porém, eu vou dar uma ideia para você do que acaba acontecendo, que isso é prejudicial. Isso é deficitário, isso acaba tendo um problema maior. Quando você constrói e modela uma equipe, você pega o perfil do cliente, adapta ao PCI, ao perfil do cliente ideal, ou ao perfil do cliente comprador. Eu digo ideal, que é o que mais consome, tem mais assertividade, ele tem uma visão mais ampliada do seu produto, da necessidade dele, ou tem a dúvida, insegurança e medo do produto, ou desejo, interesse e necessidade. É mais ou menos, para facilitar, a gente tem um treinamento que se promove, que chama Kingdom, ok? Todo produto precisa ter, de alguma maneira, essas 6 pontas. Desejo, interesse e necessidade, dúvida, insegurança e medo. Quando ele não possui nenhum desses 6 itens, ou 6 itens, ou 3 itens, ele tende a ter um processo deficitário de comercialização de resultado. Ele tende a não ter o sucesso exatamente porque essa dúvida, insegurança e medo, que são os modelos e os poderes de consumo, esse desejo, interesse e necessidade não é compatível com o produto ou serviço e com a história dele, com os valores e com as crenças. Então, quando você pensa em pegar um profissional de venda que você montou, modelou, tem uma equipe de desempenho, tem crescimento rápido, instantâneo, ele fica vulnerável quando você troca ele para um outro produto ou um outro perfil. Por quê? Porque quando você contrata com base naquele modelo de alavancagem. Ou ele é um abridor de estrada, ok? Ou ele vai levantar modelo de negócio novo, ele vai abrir mercado, ele vai consolidar um produto que não está ainda exposto, ele vai fazer uma alavancagem de produtos como segundo produto ou terceiro, ou ele vai gerar relacionamento, que é o pavimentador. Imagina que você aprendeu, de certa forma, a fazer e criar uma metodologia. Simplesmente do dia para a noite, a empresa resolveu olhar para você e dizer assim, não, agora, João, você não vai fazer essa metodologia, você vai começar a fazer essa para esse público. O tempo de curva e de virada, por mais excepcional que esse profissional de venda seja, ele vai ter um gap, ele vai ter uma perda. E quem é que vai perder com isso? A empresa. Aí, antes da empresa aprender, quem é que vai sofrer com isso? Quem na prática vai sofrer com uma mudança, ok? Uma alternativa que foi dada, porque aquele produto pode ter saído do ar, por exemplo, aquele produto pode ter ficado na prateleira por um tempo, foi uma designação da empresa, da companhia, e você realoca ele. Você realocou, a probabilidade de você perder, ela é muito maior do que você recontratar. Isso eu estou falando pela prática. Veja bem, não estou falando de teoria, não estou falando de possibilidade, estou falando de efeitos práticos. Todas as vezes que se deslocou dentro da nossa organização, principalmente no modelo, operação como base, né, de produtos similares e perfis de clientes que são alinhados ao perfil de quem está vendendo e nós desconectarmos, a nossa probabilidade de perda era grande. Nós perdíamos um excelente profissional e teríamos que buscar o outro para realocar. Então, quando se pergunta, é possível trocar um vendedor de lugar, um profissional de venda, para um novo público, um novo perfil?
mas ele não vai ter alavancagem rápida. E equipe de desempenho rápido é velocidade. Como só se aprende por velocidade e repetição, você não consegue ter essa velocidade se você não unir os dois. Então, quando se fala em equipe de desempenho, de formação de equipe rápida, desenvolvimento instantâneo, a gente fala de acompanhar, andam no paralelo. A velocidade e a repetição. Você dá velocidade para encontrar o cliente ideal, o perfil de cliente que é um comprador que seja, e da mesma maneira você acaba dando velocidade para consolidar as duas coisas. Então, você treina quando trabalha e você ganha velocidade. Você aprende nas duas formas. São as duas únicas formas de aprendizado. Velocidade e repetição. Então, não pense em fazer essa bobagem de você tirar um conceito, tirar um modelo de um profissional que está dando certo, porque ele está dando muito certo, você quer realocar ele num produto que não é tão bom. Só que o produto pode não ser tão bom, mas o cliente não tem o perfil que vai casar com o perfil de profissional, ou seja, você vai perder duas coisas, a possibilidade de vender muito naquele perfil de cliente, que poderia ter outro profissional para isso, e você vai perder aquele profissional de vendas que não vai ter o impacto desejado, e esse impacto desejado pode consolidar de maneira negativa a sua formação. Tá bom? Se você quiser mandar alguma pergunta, algum questionamento, lá no final eu vou responder para você, mas fique bem à vontade quanto a isso, tá bom? Manda sua dúvida, seu questionamento, sua informação, fique à vontade, o nosso objetivo é poder dividir e compartilhar na prática o que funciona com você, tá certo? Segundo ponto que eu acho que é importante desses 10 itens. Recrutamento. Quando a gente fala de recrutar, há um conflito entre o recrutamento, entre a área, o RH, o recrutador, ok? E o próprio líder. E aí a pergunta, eu digo que é a pergunta mortal, né? Porque alguém morre nesse meio do caminho, não tem a menor dúvida disso. Se a equipe não for bem preparada, acaba tendo um choque, um conflito. Então, minha dica para você: quer montar uma equipe de alto desempenho para geração de modelo escalável, que você consiga cumprir com a regra, entregar resultado, você tem que fazer uma coisa. Recrutador pode fazer o recrutamento, RH pode colaborar, mas a decisão é do líder. Sabe por quê? Vamos imaginar que você recrute alguém, aceite, ok, um profissional de vendas que foi recrutado pelo RH. Só que o RH recrutou uma pessoa e colocou 3 pessoas, ok? Pegou 3 profissionais e colocou na sua mão 3. Porém, os 3 não são compatíveis com o seu estilo de trabalho. Como é que vai ser o seu dia a dia, que já vai começar sendo um pouco complexo, você tendo que se adaptar a um terceiro, ok? Que querendo ou não é um profissional que está entrando no seu mercado, no seu negócio, sendo que a última palavra não é a sua, o RH diz que sim, porque fez ferramenta A, B, C, D e E, uma porrada de coisa que muita coisa não serve para absolutamente nada, tá bom? E na hora do pega para capar, do bicho pegar, como a gente fala, do dono da empresa, do sócio, do diretor, quem estiver acima do seu modelo, da sua operação de negócio, ser seu líder direto, seu líder imediato, chegar e dizer para você, na maior natureza, que eu faria isso. Bom, se você aceitou, é porque você tem capacidade. Se você tem capacidade e aceitou, é porque você sabe o que está fazendo. Então, se você não entregou, é porque você não merece estar onde está. É simples. O questionamento é muito simples. E muitas vezes esse choque, esse impacto que gera a questão de receber do departamento de recursos humanos alguém que não é compatível com a sua visão, com o seu valor, com a sua crença, mas é com o processo da empresa. Então, a gente gera aí um probleminha que precisa ser desconectado. A empresa tem um valor, achou e acredita que aquele profissional é melhor. E você não acredita, a primeira coisa que você tem que fazer é juntar essas duas ideias, criar esse conceito e entender quem está no lugar errado. É o vendedor que foi recrutado, de certa forma, para aquele tipo de negócio, mas não é compatível com você, ok? É você que está na empresa errada, porque os valores são outros, ok? Ou é você que, de certa forma, deixou de colocar o seu posicionamento e assumiu a responsabilidade. Porque quem lidera precisa assumir o risco. Não é RH que assume o risco. Quem assume o risco é você. E eu também já acho errado, o RH tem que procurar a gente, sendo que você é um líder. Então, o que se faz um líder? Líder lidera. Lidera o quê? Gente. Se você não consegue liderar a gente, não consegue construir, não consegue modelar a equipe, não consegue trazer gente, qual é o risco que você tem disso? Você tem um risco enorme de perder as pessoas no meio do caminho, porque não foi você que trouxe ela para dentro da sua equipe. Então, a primeira coisa, quem é que tem mais ou tem o último poder, a última voz aí nisso tudo?
merece ser o líder. Se você está montando uma equipe, se você está vendo uma operação na empresa que você está, cuidado, porque quem merece todo o respeito e o ponto final, o ponto-chave, a virada disso tudo é o líder. O líder é responsável muito mais do que o RH. O trabalho do RH é colocar à disposição. O trabalho do líder é optar e aceitar e assumir compromissos e responsabilidades. Tá bom? Então, fica aí essa dica aí. A última palavra é do líder. Cuidado se você está em alguma operação, em alguma empresa, que você está recebendo no colo algum profissional de venda que vai acabar tendo um choque, de certa forma, negativo na sua visão. Tá bom? Tome cuidado com isso, porque isso, de certa forma, pode prejudicar um pouco mais esse tipo de situação. Tá bom? Pense nisso aí, que logo, logo eu acho que isso vai voltar também muita coisa aí do que a gente está falando hoje. Vamos lá. Aqui tem uma colocação do Ricardo Malê. Pô, Ricardo, prazerzão aí estar com você, tá? Concordo que o gestor é o responsável final pela seleção. O RH deve apoiar o processo. Bom, então quer dizer que eu também não estou falando sozinho, né? Tem muita gente que pensa da mesma forma. E esse pensamento precisa ser prático, ok? O RH dá suporte, mas alguém tem que fazer o gol. Quem tem que fazer o gol é o líder. E se ele está no lugar errado, ele não pode ser líder. Então encontra outro lugar para essa alma, essa criatura fazer, porque ele está no lugar errado. Se ele não assume compromisso, ele não pode estar liderando, ele não pode ter comando, liderança, ele não pode ter uma regra que para mim é fundamental. Ele não pode ter o poder, ok, de adicionar alguém à sua equipe ou de desligar. Ele só pode ter isso se ele tem a capacidade de assumir o compromisso direto com a sua equipe e com o seu resultado, tá bom? Outra coisa aqui, vamos lá. Quais ferramentas? Quando a gente fala de recrutamento, uma das coisas que para mim é mais importante é de que forma, que alternativa você tem, que tipo de ferramenta você tem para recrutar. Tem uma coisa básica que pode ajudar você. Pegue os seus 5 melhores vendedores daquele produto ou serviço que você opera ou da forma que é operada com aquele perfil de cliente. Você pega as 5 qualidades dos 5 melhores vendedores, você pega as 5 melhores habilidades e você consolida isso. Você vai criar um avatar. Se esse avatar for compatível com algum profissional que estiver vindo no seu negócio, a probabilidade de ter sucesso é muito grande. Tem várias ferramentas. Nós usamos aqui o Você SA, nós usamos o teste da riqueza, a gente usa testes que desenvolvemos, como o teste da influência, tipo sanguíneo, que é outra coisa interessantíssima. Os chineses fazem muito isso. Com base no seu perfil de tipo sanguíneo, você tem uma reação. E essa reação ela é positiva ou não em algum aperto, em alguma dificuldade. Então, isso é uma outra forma de encontrar. A gente usa bastante isso aqui. A gente modela os avatares desta forma para ter uma assertividade maior. E tantos outros. Mas pensem, qual é a assertividade que as suas ferramentas estão baseadas? É na ferramenta que o mercado desenvolveu, é na ferramenta... e aí tem várias, tem dias, que enfim, tem centenas de ferramentas. Quais dessas a sua empresa usa para comercial, para venda, para formação de equipe, que é bem diferente de você ter uma para um processo administrativo, para você ter um processo um pouco mais de relacionamento. São ferramentas que elas precisam ser compatíveis com o perfil de venda, de formação de equipe de desempenho rápido. Quanto mais desempenho rápido você fizer, mais você vai conseguir, vai precisar usar essa ferramenta de performance. Então, basicão, para você entender como eu acho que é interessante você medir. Pegue 5, ok? Melhores profissionais de venda do seu mercado, do seu produto ou serviço que trabalhou com você como líder, ok? Encontre as 5 qualidades, tá bom? E encontre ali, você pode criar outra forma, um avatar negativo que a gente chama, você pode pegar os 5 defeitos, aí você pode usar como se fosse uma tolerância base zero. Se aquilo acontecer, aquele profissional não vai mais fazer parte da equipe. Se aquilo acontecer, aquele profissional ganha um ponto para ser alavancado e, de certa forma, ser visto e ser trabalhado e ser preparado para se tornar um futuro líder. Até porque o verdadeiro líder, o líder que é útil de verdade, ele é inútil. Quando ele se torna inútil, é porque as preparações, o trabalho, o seu desenvolvimento foi correto, foi perfeito, o resultado foi efetivo. Então, isso pode fazer a grande diferença nesse profissional. Tá bom? Então, as ferramentas aí, você precisa saber quais usar e você precisa ter assertividade com o que é feito. Não adianta você pegar a ferramenta e querer dizer que o perfil A, o perfil H, o perfil C é melhor. Com base no quê? Essa é a pergunta que tem todo o fundamento. Baseado no quê
esse resultado de fato é o melhor. Baseado no quê? Com que prova? Com que testemunho? Com que resultado econômico? Com que resultado de comportamento? Se você não tiver num perfil comportamental, ou seja, num perfil de análise mais amplo, a união do resultado seu com comportamento, você vai ter um problema. Então, tenha um resultado e comportamento para fazer a alavanca. Uma equipe só vai funcionar de alto desempenho, principalmente quando ela quebra a regra, ela é disruptiva, quando ela une o comportamento positivo e adequado com o resultado econômico. Então, quando elas cruzam, elas acabam se tornando uma única unidade, é essa unidade que vai ter o resultado e o sucesso merecido. Tá bom? Mais um ponto aqui. Quando a gente fala de definição de PCC, eu gosto de usar muito PCC, né, que é o perfil do cliente comprador. E o perfil do cliente máximo ideal, que é o PCMI, tá? Mais ou menos para você entender. Quando você pega e contrata, você já tem que ter feito uma base de perfil de análise nessa contratação para formação de equipe. Qual é o perfil máximo ideal ou macro ideal daquele cliente que compra tudo que com base no desejo, interesse e necessidade, dúvida, insegurança e medo. Lembra do Quindim que você não vai esquecer mais. Quindim, dúvida, insegurança e medo, desejo, interesse e necessidade. Que tipo de PCMI ou de PCC você vai conectar para aquele perfil de profissional que está vindo? Ele é um perfil de profissional mais assertivo, ele é mais um sniper, ele é um perfil mais amplo, onde ele tem que ter muitos tiros para conseguir ter uma assertividade. Se você não contratar, não pensar nisso, você pode ter problema no futuro, por um simples motivo. Quanto mais você criar essa alavanca, mais você vai ter que ter essa quebra de ritmo, tá? Então, cuidado. Tá? E aí, cuidado de verdade. Cuidado para você não esquecer disso, você entender o que é um perfil de cliente que compra, você entender o que é um perfil de cliente ideal. Aconteceu um negócio nessa viagem, eu estava, questão de 3, 4 dias atrás, numa viagem que tive na Itália, em Belino, chama Comune di Belino. Enfim, um trabalho lá com 25 empreendedores e tal. O Ricardo Bellino é aquele famoso empreendedor serial aí que foi sócio do Trump, que vendeu por 3 minutos. Então, conversando, estava eu, ele, estava o Jamil também, que é presidente da Fundação Napoleão Hill, né? E que, por sinal, eu trouxe um vídeo dele. Mas deixa eu fazer, antes de eu começar, eu vou pedir aqui, Bruno, tu consegue rodar o vídeo para nós, que foi feito do Napoleão Hill, que vai dizer um pouquinho do que a gente está falando sobre liderança. Como é essa conexão? Tu consegue botar no ar esse vídeo rapidinho para nós aqui? E eu vou, não sai daí, eu acho muito interessante você ver esse vídeo. Me lembrei agora, ainda bem que isso foi de momento, mas eu acho que vai fazer bastante sentido antes da gente dar sequência, tá bom? Vê aí e depois a gente fala sobre ele. Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal do Empreendedor SA no YouTube e também aí através do nosso site empreendedorsa.net. A gente está aqui em Belino e, como você pode ver aqui, não dá nem para ver as montanhas, mas apesar do frio, eu fiz um convite aqui para o meu amigo Jamil, que é presidente da Fundação Napoleão Hill, para a língua portuguesa, e aí responsável pelo Mastermind, do verdadeiro Mastermind, a marca registrada Mastermind. E trocando uma ideia, conversando um pouquinho, me chamou a atenção quão é importante esse compartilhamento. Eu vi uma palestra dele, fiquei realmente não só animado, mas eu acho que a forma como é construída, a maneira como é colocado, todas as pessoas que tivessem oportunidade precisariam e teriam uma satisfação muito grande em conhecer o que essa fundação é capaz de fazer para o seu sucesso e para o seu resultado. Seja ele econômico, ok? Seja ele como uma construção de história de vida. Jamil, obrigado pela oportunidade. Eu queria que tu ficasse bem à vontade, se puder contar um pouquinho de maneira breve, como tu te achar confortável, quem é a Napoleão Hill, a Fundação Napoleão Hill, e o que ela pode fazer para o empreendedor virar um empreendedor de sucesso. Alberto, muito obrigado. Estamos aqui num local tão bonito, bastante inspirador. E você me fez a pergunta de um homem chamado Napoleão Hill, que foi um dos grandes pesquisadores e talvez pudéssemos dizer que ele foi o maior pesquisador do comportamento humano empresarial.
Ele passou 20 anos pesquisando o que é que as pessoas bem-sucedidas tinham em comum. Que comportamentos que essas pessoas tinham que faziam com que elas tivessem uma vida acima da média. Depois de 20 anos, ele publicou o resultado dessa pesquisa em um livro chamado A Lei do Triunfo, que é um dos 30 livros mais lidos e estudados no mundo. E depois, 5 anos depois, ele publicou o livro Quem Pensa Enriquece, que é o livro mais vendido no mundo de negócios. Entre os 10 livros mais vendidos no mundo, está a Bíblia Sagrada, Sim. os livros sagrados. Aí o primeiro livro de negócios que vem é Napoleão Hill. E Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Isso saiu no programa Conta Corrente da Globo News em 2014. E é importante dizer a fonte, Alberto, porque no empreendedorismo às vezes se fala coisas sem sustentação. E não tem testemunho. Se não tem testemunho, não tem veracidade. E não tem como de fato E aí empreende uma ideia sem fundamento e tudo que não tem fundamento não se sustenta. Então, por isso essa assinatura de dizer aonde foi dito, quem fez essa pesquisa. E ele, nessa pesquisa, ele percebeu que tem alguns comportamentos empreendedores que alteram resultados. São 17 comportamentos. Mas tem um que é responsável por mais de 80% do resultado de qualquer instituição, de qualquer empreendimento, de qualquer situação, desde do empreendimento familiar até o empreendimento de um país, que é a liderança. Que, por sinal, tu fala do assunto como ninguém, né? Eu estava presente na tua palestra. A experiência, talvez pela experiência com o nosso, a ideia de conceito é o que acaba provando a tua inspiração, a tua liderança, transformando não só 1, 2, 3, 10 vidas, mas aqui com o Ricardo Belino, tendo a oportunidade de estar aqui junto, são 50 empreendedores, eu acho que a prova é isso, é o teu testemunho para fazer isso tudo dar certo. Né? Porque sem a liderança, Alberto, as coisas não se sustentam. Uma família que não tem uma liderança, fica uma família desagregada, desmantelada, filhos já começa que não... em casa, já começa o problema. Nessa célula. Uma empresa sem um líder, ela não se sustenta. Porque o líder, ele resolve conflitos, o líder define metas, define direção, ele faz as coisas acontecerem, tem início, meio e fim. Então o líder é que altera todo o resultado. Talvez quem esteja nos vendo possa perguntar, mas espera, se um comportamento é responsável por mais de 80%, por que precisa mais 16 para formar os 17? Um é responsável por mais de 80% do resultado, que é a liderança. Sim. Os outros são de sustentação, os outros comportamentos são de sustentação desta liderança. Porque não adianta você ter, se não tiver a fundamentação. O que é fundamental? Aquilo que é necessário para se chegar ao essencial. Então Napoleão Hill dedicou a sua vida à pesquisa desse comportamento. E ele criou uma metodologia, e essa metodologia chama-se Mastermind, e é por isso que você abriu dizendo que Mastermind é registrado em toda a língua portuguesa. E como estamos na Europa, ele também é registrado pela nossa fundação nos países que fazem parte da comunidade europeia. Os 28 países. No Brasil, quantos formados, quantas pessoas já tiveram oportunidade de receber essa formação de Só pela Fundação Napoleão Hill são mais de 80 mil líderes que nós já formamos. Quantos anos? Em 25 anos. 26 para ser mais específico. É gente, hein? É bastante gente. gente. Hoje nós estamos em 21 estados brasileiros. Estaremos agora com um grande evento em Porto Alegre, agora início de maio. Não perca, né? É uma boa oportunidade. Eu sou de Porto Alegre, a gente havia falado sobre isso ontem. Eu não sei se eu vou estar em viagem ou não, mas não perca. Eu acho que o que eu vi aqui pessoalmente, e apesar de ter uma boa experiência nisso, alguns anos fazendo isso, eu acho que o novato, quem está preparando para buscar algum empreendimento, seja ele qual for, e o avançado, aquele que já tem negócio, precisa ver, porque realmente vale muito a pena tudo isso. O evento chama-se Segue Rio, o segredo da filosofia de sucesso, Alberto, e é dia 5, 6 e 7 de maio em Porto Alegre. Certo. E aquilo que você falou, quem já tem experiência vai lá polir. Sabe quando que um diamante é um diamante de alto valor? É quando ele suporta até 48 vezes ser lapidado. E aí fica esses diamantes com altíssimo preço de mercado. Sim. Para ele ser considerado de altíssimo preço de mercado,
ele precisa suportar até 48 lapidações. É como o Davi Michelangelo, não tinha como começar do zero, tinha que esculpir para deixar perfeita a obra. E um pouquinho antes de fazer essa gravação aqui, eu havia te feito uma pergunta, eu acho que agora matou todas as respostas. Eu te perguntei de uma apresentação que eu havia feito ontem, como era e tal, e o que tu me respondeu? Eu falei, tá excelente, precisa agora sempre evoluir. Contínua. Então, o que me passa isso? Que nós também precisamos sempre evoluir. Por mais que a gente acredite que estamos num parâmetro razoável, né? Porque eu sou autocrítico também, escutar de pessoas que vivem isso, nos dão um upgrade, seja ele o mercado que for, isso promove a autoconfiança, o interesse de desenvolvimento, a conexão entre as pessoas, e é isso que faz a gente ter resultados. Porque, Alberto, o mestre que não sabe frequentar a sala de aprendiz, ele se torna soberbo. Sem dúvida. E o líder, quando se torna soberbo, ele comete dois grandes equívocos. O primeiro, que o ponto cego fica muito grande, Perfeito. então ele começa a ficar arrogante. Perfeito. Ele não percebe suas falhas. E segundo, a soberba sempre promove inimigos muito próximos. E aí é onde ele solavanca. É por isso que a gente vê gente grande sendo derrubado por pequenos, porque subestima o pequeno. E não existe adversário que seja inofensivo. Porque o grande ganha pela força, e o pequeno se derruba pelo veneno. Sim, e a autopercepção faz uma diferença. Bom, eu ganhei não só meu dia, mas nós estamos aqui há uma semana, quase 10 dias, bem dizer, aí até chegar em casa. Eu saio daqui com uma certeza ainda maior que a liderança é construída, ela é desenvolvida, ela pode ser lapidada, né? Como uma pedra bruta, como um Michelangelo, como um diamante. E saio ainda mais feliz de poder ter escutado aqui do meu amigo que uma apresentação teve excelência, mas sempre pode ser desenvolvida. Melhoria contínua. Muito obrigado, sucesso, conta conosco, o canal do empreendedor, que eu puder fazer, eu vou tentar replicar isso para você. Acho que nada é por acaso, a gente está aqui tão longe de casa, né? A gente deixa a nossa família, tu veio com a tua filha aqui, e o que a gente mais quer é que o mundo se evolua com pessoas que realmente têm um coração bom e que promovem a liderança, não só nos negócios, mas também no seu dia a dia e na sua história. Obrigadão, eu agradeço. Prazer mesmo, de coração. Esse é o projeto. Fique à vontade para fazer um contato com a fundação, se quiser conhecer mais, como é que ele faz? Liga para onde, fala com quem? Vai no site www.mastermind.com.br e você vai encontrar lá o nosso site e os nossos contatos. Já tá essas informações do evento de 5, 6, 7 de maio lá? Já está lá também. Então tá bom. O Segue Rio também, você pode ir no Segue Rio, que você vai encontrar no mundo digital. Muito obrigado, fico muito feliz de poder estar conosco aqui. Um abração de coração aqui para nós, Napoleão Hill, direto de Belino, na Itália. Muito sucesso. E lembre que a liderança não é só a liderança dos negócios, ela começa no coração de cada um de nós. Grande abraço, até o próximo vídeo. Bom, é isso aí. Falando em liderança, não podia ser diferente. Jamil dando um show, fez uma palestra extraordinária para nós em Belino. E o que a gente leva disso, né? Antes de dar seguimento, se mais de 80% representa a liderança e a autoliderança, o que sobra de fato para o nosso dia a dia, para a gente ter o resultado com velocidade ainda mais forte, tá? Isso é um ponto-chave, não esquece disso não. Se você não consegue se liderar, não consegue preparar a autoliderança, você não consegue liderar outras pessoas. Se você não consegue ter disciplina, você não consegue disciplinar outras pessoas. Se você não consegue encontrar uma alternativa, você não consegue gerar alternativa para outras pessoas ou outros membros aí da sua equipe. Então é importante que você encontre isso de uma maneira mais assertiva. Liderar é o caminho mais rápido, mais simples e mais potente para você formar uma equipe de altíssimo desempenho disruptiva, tá bom? Não esquece disso não. Dando segmento, espero que você tenha gostado, claro, entra lá, mastermind.com.br, dá uma acessada, encontra, veja de fato o que pode ajudar você, a gente está aqui para dividir, compartilhar, e o seu sucesso é o que mais nos interessa, tá bom? Um outro ponto aqui que eu queria falar para você é, quando você contrata, ok? A remuneração desse profissional está baseada
na alavancagem de novos negócios ou está baseada no relacionamento? Porque você não pode, é incompatível você pegar um tipo de profissional que opera com o mesmo produto em um nicho específico ou um perfil específico de cliente e ele ganhar a mesma coisa de que provavelmente você vai encontrar, ou já viu isso, ou participa disso, isso é uma coisa horrível, isso não funciona, de você pagar a mesma coisa e ter a mesma alavancagem. É mais ou menos assim. Se você vai gerar relacionamento, você tem que ter um pouco mais de investimento de, se for o caso, de ganho fixo, enfim. Por quê? Porque ele vai movimentar a relação. Ele não vai conseguir abrir estrada muito rápido se ele tiver que fazer relacionamento. Então você tem que, quando você vai fazer a operação de relacionamento, que são modelos que já estão estruturados, e a gente pode dar vários exemplos de vendedores que ganham uma oportunidade de trabalho, tem aquele público já pré-estruturado e ele tem apenas que gerir, ele tem que fazer relacionamento. Ele vai promover resultado novo, mas o trabalho dele maior é relacionamento. Então, você dá uma comissão menor, você tem que ter cuidado nesse perfil, tá? Você dá uma comissão menor e um salário ou um ganho fixo, alguma coisa do gênero que tenha o seu negócio, a empresa, enfim, o seu produto, seja a operação que você tem, um pouco maior. Então, você dá, para quem vai fazer relacionamento, você vai dar um ganho fixo um pouquinho maior e você vai dar uma comissão menor. Por isso que é o modelo de gestão de relacionamento. Quando você vai abrir estrada, você dá uma comissão um pouco maior e você dá um fixo menor, exatamente para criar o balanço. Quem é um bom abridor de estrada precisa ganhar no movimento, ele está sempre mordendo o resultado e ele precisa de alavancagem econômica. Então, a melhor maneira é ele produzir mais para ter ganhos exponenciais com base na sua capacidade de novos negócios ou de novos clientes. Isso é um erro muito comum quando se começa uma equipe nova, quando não se sabe exatamente qual é a realidade disso. Então, é preciso você entender um pouquinho e não deixar passar, tá bom? Não deixa passar. Quando você vai formar uma equipe, você separa esse perfil. Se ele é de relacionamento, você tem que dar um fixo um pouco maior, é necessário, é importante você dar uma tranquilidade e você dá um spread de comissão menor. E quando é uma operação de abre estrada, modelo de negócio novo, abertura de mercado, novos clientes, enfim, você precisa fazer com que esse profissional ganhe um pouco menos, ok? Mas tenha oportunidade de ganhos exponenciais, dependendo da própria e da sua capacidade de desempenho. Isso é mais uma alternativa, é mais uma informação muito importante para você montar uma equipe, para formar uma equipe de desempenho muito rápido. Se você fizer isso, você vai ver que a diferença dos perfis profissionais estão baseados diretamente em quem abre mercado, em quem faz relacionamento. Você pega muito isso, acontece muito na indústria farmacêutica, né? Você faz relacionamento, o mercado está aberto, o ticket é maior, a comissão é menor, mas tem que ser feito relacionamento. Se você vai abrir um mercado, você acaba pagando um pouco menos, mas você tem uma escala maior de comissionamento. Então não esquece disso não, isso é outro ponto fundamental aí para que você tenha resultado e você entenda como isso funciona. Tem uma outra colocação aqui do Ricardo. Existem muitas ferramentas, ok, validadas de assessment. Considero que investigar o perfil atitudinal é indispensável dentro do processo, pois a aderência das atitudes é a que mais impacta. Tem vários. Tem uma fundamental que eu acho muito importante, chama Enneagrama, ok? Do nosso grande amigo aí, Christian, tá? Que é um chileno, no qual eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, fazer o meu Enneagrama, e eu fiquei mais que surpreso. Eu vi coisas que muitas vezes a gente acaba não parando para pensar. E quando tu consegue compactar essas informações, entender o que perfis que estão no mercado podem, de certa forma, suprir o que os perfis que você usa não têm, você acaba vendo que tem ferramentas suficientes para você montar uma equipe, ok, de altíssimo escalão. Você acaba tendo uma possibilidade de montar uma equipe que muitas vezes acaba na dúvida de se é possível ou não. Então, é outra dica aí, o Ricardo falou em assessment, tem vários assessments por aí, mas dou a dica aí também para você procurar Enneagrama, é Christian Paterhan, se eu não me engano o nome dele, é um chileno extraordinário, conheci ele nesses 10 dias também, extraordinário, show de bola, realmente sabe, faz o tema de casa com uma simpatia como ninguém, ele tem inclusive as ferramentas para vender, enfim, vale a pena também conhecer para quem está nesse mercado, para quem está desenvolvendo, para quem é líder, para quem quer se tornar um, vai lá, busca, o objetivo é que você entenda, aprenda um pouco mais e consiga conciliar os perfis com a realidade
do seu negócio, da formação da sua equipe, tá? Teve uma outra pergunta aqui do Diego, que o Diego fala o seguinte: é possível que o líder, com as suas crenças e valores, seja diferente das crenças e valores da empresa e da mesma forma ter alta performance com a produtividade? Bom, a primeira coisa é, quando começa as crenças e valores não sendo compatíveis, vai chegar um momento que vai haver uma certa rachadura. É mais ou menos assim, você rachou, ok? Rachou uma xícara, enfim, como você quiser, um copo. Você, por mais que você remende o negócio, ou você entrou com essa informação, sabia disso, se predispôs para ter um momento, isso acontece demais, às vezes o líder sai da base, ok? Com uma visão, ele tinha uma visão diferenciada como profissional de vendas e quando ele foi para a liderança, de fato, mudou a visão dele. Por quê? Porque ele não aceitava que o líder tomava aquele posicionamento, mas quando ele se transformou, ou na realidade passou a fazer parte de um modelo, de uma liderança um pouco mais assertiva, um pouco mais próxima, ele viu a necessidade. E isso, muitas vezes, impactou negativamente os valores dele. Okay? Se ele não aceitava antes, como é que ele vai aceitar agora? Se ele admitia antes, por que não admitir agora? Então, a gente precisa ver e enxergar isso de uma maneira como você estiver jogando um jogo de xadrez. Eu dou uma boa dica para você quando estiver montando uma equipe. Eu tenho uma boa experiência fazendo isso. Você pode botar lá o seu jogo de xadrez no chão, você pode botar nome, ok, no seu time. E você pode conduzir e enxergar da melhor maneira que não tenha atrito de crença e valor, não tenha atrito de incompatibilidade de oportunidades, não tenha atrito de perfil de cliente. Você consegue mexer e enxergar de uma maneira ampla, como uma maquete, e você toma uma decisão mais assertiva. Porque a melhor coisa que um profissional líder precisa, de fato, é que você tenha a intuição com base em todo esse trabalho, tá? Não esquece disso não, tá bom? Outro ponto aí para ser visto. Existe testemunho de ganho na equipe. Se você não tem, se o líder não tem exemplo e ele não consegue provar o exemplo, você vai ter um problema. Eu sou um que não consigo admitir, não consigo aceitar, não adianta me falar, jogar foguete, fazer corneta, malabarismo, não interessa. Se o líder que vai te conduzir, ou que vai te dar o caminho, não fez, ele não tem a capacidade de provar no testemunho. O melhor líder que você pode ver é o líder que praticou e que teve resultado com sucesso. É a mesma coisa de chegar algum líder e dizer, você vai ficar rico vendendo esse produto ou serviço, mas o líder não tem dinheiro nem para ele. Pô, você tem que comprar seu carro do sonho, mas ele anda a pé. Não tem como você construir isso. Então, o líder prático, o líder que entrega, o líder que prova, o líder que gera testemunho, o líder que alguém diz que ele realmente é líder porque ele desenvolveu, o líder que fez alguém mudar de vida, o líder que fez essa pessoa, de certa forma, se unir a um propósito de vida, a uma missão dentro do negócio. Este líder você não pode deixar embora. E se for embora, provavelmente deve ter sido por um simples motivo. Você não teve a chave, você não teve a visão, você não teve a assertividade para encontrar esse líder, para manter ele no lugar certo, para adaptar ele à mudança, porque um líder extraordinário, ele é adaptável, ok? Ele, nitidamente, ele é um camaleão. Ele não muda valores, mas ele é adaptável ao momento. Ele não gira crenças, ele não tira crenças que são positivas, mas ele se adapta para algum momento e depois retoma o estado normal. Então, isso tudo é necessário quando a gente fala de liderança no testemunho. Quando você tira da base, você acaba comprovando que todos que participaram têm a mesma possibilidade, porque isso aconteceu com ele. Então, a melhor maneira de você criar e construir equipe de desempenho rápido, que seja disruptivo, com movimento rápido, ágil e assertivo, é tirar da sua base, se existir, se não existir, programe isso, prepare isso, desenvolva isso, ok? Que você vai ter um sucesso e um resultado muito mais refinado. Então, o líder, pela prática, pela experiência, pela atitude, pelo testemunho, é o melhor líder que você pode ter. Não esqueça disso. Se você está vendo isso na sua empresa, o líder que está acima de você, ou o gerente, porque eu digo que gerente deveria entender, não de processo, deveria entender de gente, né? E aí, trocando essa aí, fazendo essa cruzada, a gente pode dizer que líder
vai ter uma gestão de gente, ok? E gerente de processo, que tenha gerente, mas de gente, não de processo, tá bom? Cuidado, quem tem gestão de processo, ok? Tem um valor menor no mercado. Quem lidera a gente tem um upgrade. Então, se você entende de gente, você tem a chave do cofre para qualquer produto ou serviço. Se você vier da base, então você tem um upgrade, você acaba descolando, tá bom? Então, não esquece também disso não. Outra coisa, informação importante. Quando você recruta, quais formas de recrutamento que você faz? Você depende exclusivamente de RH, você usa cartões, por exemplo, de gostei do seu perfil, né? Que são cartões que você pode usar, você encontrou alguém, você tem uma alternativa, você conheceu uma pessoa nova, você deu o cartão, gostei do seu perfil. Nós, na organização que eu atuo, temos um cartão chamado Gostei do seu perfil. Transformamos pessoas talentosas em empreendedores bem-sucedidos. Agora, quando você olha e diz assim, transformamos pessoas talentosas em empreendedores bem-sucedidos, a pergunta é, e se não transformar em bem-sucedido? Bom, se a gente dá o caminho, dá a forma, dá o processo, dá o desenvolvimento, dá o desempenho e a pessoa não tem atitude, não há milagre que faça o empreendedor ser bem-sucedido. Então, não adianta você dar o líder dar comando, o líder dar condução, o líder desenvolver, o líder mostrar o caminho, o líder estimular, o líder gerar expectativa, o líder provar. Se uma coisa só que importa para quem trabalha nesse processo é a atitude. E a atitude não é compatível com um empreendedor de sucesso. Então, cuide, você tem diversas maneiras de recrutar. Seja jornal, seja website, seja ferramenta, seja empresa de recrutamento, que eu sempre digo que empresa de recrutamento e seleção, se fosse bom, não seria RH, né? Seria Acerta H, porque de tanta dificuldade que eu vi, de tanta gente reclamando de gestão de recrutamento e seleção, de empresas de RH, que mandam os profissionais de venda, que não entra dentro da linha de raciocínio da empresa, e que muitas vezes dizem que 2 mil, por exemplo, o salário, e ele chega na empresa dizendo que dá para chegar a 2,5 porque o profissional daquela empresa de recrutamento disse, isso é um absurdo. Então, em vez de você ficar tendo risco, criando problema, tendo um desempenho negativo, a cada 6 meses você pode perder a pessoa, você vai pagar de novo, promova e tome o seu caminho. Quando você encontrar, você vai entender o que eu estou dizendo. RH, se fosse bom para vendedor, para formação de equipe, seria Acerta H. Esse é o melhor caminho para você pensar sobre isso. Eu estou falando da prática, eu não estou falando da teoria, eu estou falando da prática, eu estou falando de quem vive isso, de quem constrói isso, de quem desempenha isso, de quem entende de gente, de quem vive de gente, de quem é apaixonado por pessoas. Então, essa é a grande questão. Cuide, você tem centenas de formas para recrutar. Cada uma delas está baseada num perfil. Você não pode botar um anúncio de jornal para contratar um público um profissional mais elitizado, porque dificilmente ele vai ver. Não adianta você botar um anúncio no Vagas, não sei o quê, se aquela pessoa não vê aquilo. Então, cuidado, tenha e pense em ser compatível a maneira de você recrutar com a realidade de quem está construindo, ok, na prática, esse resultado de recrutamento exponencial. Tá bom? Outro ponto importante aqui, o tempo médio de contratação. Quanto de fato leva, quantas entrevistas? A gente tem um parâmetro, você tem que fazer em média de 5 a 7 entrevistas, seja ela coletiva, seja ela uma individual, ok? Uma boa sugestão para você fazer uma coletiva, da coletiva você extrair um interesse, você fazer uma individual, depois você fazer uma banca, se for o caso, você usar os 3 líderes, os 5 líderes que você tiver na sua empresa, se você for construir, dá uma dica para a sua empresa se acontecer dessa forma, você criar uma banca, dessa banca você optar, você fazer uma outra individual, e a última seria o líder de fato que vai assumir esse compromisso. Então, deixe com o RH, deixe as coisas acontecerem para que tenha a chamada, para que tenha volume. Desse volume, você vai encontrar o funil das pessoas de certa forma, que vão lhe dar o princípio, o modelo, a liderança ideal. Então, você precisa ter um tempo médio de contratação. Esse tempo médio precisa, naturalmente, de passar por algumas etapas. E essas etapas são baseadas na quantidade e no volume de pessoas que você vai encontrar nesse meio do caminho. Nós, dentro da nossa organização, precisamos falar com, em média, 50 pessoas para extrairmos um. Então, o volume de oportunidade de contato é muito grande para extrair um. Nós estamos falando em 3, 4%. Por que que isso acontece? Porque no andar das conversas, dos objetivos, as coisas vão mudando. Primeiro, a gente vê uma escultura, as coisas vão se movimentando. Então, imagine que chove, que venta, essa analogia eu acho que é interessante.
a coisa vai ficando não tão como era, o outro dia o discurso já é o outro, daqui a pouco você já tem um risco no meio do caminho e acaba prejudicando, e mais de um naquela coletiva acaba naturalmente aí indo junto com quem está, de certa forma, aí, descontente, ok, com a sua história de vida, porque isso acontece muito. As pessoas não se beneficiam, não é porque elas não têm condições, muitas vezes é que elas colocam as crenças que são limitantes da sua história de vida dentro daquela oportunidade de trabalho. Então, não é compatível a oportunidade de resultado e de sucesso. Isso impacta negativamente no resultado que ela vai ter no futuro. Então, muita calma, muito cuidado, tempo médio de você contratar está visualizado e está baseado no volume de contatos. Não entregue para recrutamento sem você ter, sem o líder ter o comando do poder. Se ele tiver o comando de aceitar ou não aceitar, é o que vale. Assuma um compromisso, ok? De 5 a 7 entrevistas é o ideal. 5 para mim é maravilhoso. 7 você está extrapolando, você tem tempo. Recrute, leve mais tempo para recrutar. Se for possível, leve um pouco mais de tempo. Se não, tente fazer as entrevistas. Crie nessa banca que você tem ali para desenvolver. O ideal, talvez, se você quiser, você pode usar como 3 pessoas, ok? Uma fala exclusivamente da história de vida, questiona, conversa sobre a história de vida. Nós não estamos falando de botar a faca no pescoço de ninguém, nós estamos dizendo de conversar. Outra vai falar sobre os sonhos, objetivos e metas, o que fez, o que vai fazer, o que poderia ter feito e não fez. E a outra vai falar, de fato, sobre aquele negócio. Então, você pode criar isso aí, você pode desenvolver da melhor forma possível, tá bom? E para fechar, a pergunta aqui para mim é mortal, tá bom? Quantas horas você atualmente treina a sua equipe? Quantas horas um líder merece treinar a sua equipe? Quantas horas você promove de desenvolvimento? Eu não estou falando de passar produto. Gente, quando a gente fala em produto, a gente acaba quebrando o negócio. Você está treinando o que ele é, não o que ele faz, não o benefício que ele leva. Você está levando, quando você encontra produto, ou quando você desenvolve o produto, ou quando você participa de treinamento de produto, não é o benefício dele, nem os valores dele, os valores como qualidade. Na realidade, você está pegando características e você não pode vender característica, porque característica não vende. É mais ou menos assim, você vai lá trocar o pneu do seu carro e ele pergunta, você quer um pneu radial? Pô, mas que é isso, né? De pneu radial? Não, é mais fácil dizer, você quer um pneu para pista seca, para pista molhada, você quer um pneu intermediário, você anda muito na chuva, você anda isso, você corre, você é piloto, qual é o seu negócio? Então, o benefício que você vai dar do seu produto é o que importa. Então, dentro da nossa organização, a gente treina em média 270 horas ano por profissional, ok? No departamento comercial é isso que acontece. Então, nós estamos falando de 270 horas de aprimoramento. É muito tempo. As pessoas não se desenvolvem, não é porque elas não conseguem, é porque elas não querem aplicar o que aprenderam e muitas vezes, ok? Por próprio interesse, por própria visão, acreditam que sabe muito. Um pouquinho atrás aí eu passei um vídeo para você do Jamil dizendo, né? Eu fiz uma apresentação, enfim, ele me disse, Alberto, excelente apresentação. Eu digo, sim, mas nunca tá bom. Eu acho que é isso que importa. Nunca vai estar bom. Quanto mais você acreditar que você precisa aprender, mais rápido você vai ter uma escala, mais rápido você vai ter desempenho, mais rápido você vai conseguir alavancar, mais rápido a sua liderança vai ser prática e mais rápido o sucesso vai acontecer naturalmente. Então, é uma pergunta aí que eu faço para você, para fechar essas mais 10 aí colocações e perguntas, ok? E condições que eu acho que é importante para você. Quantas horas anuais você promove de treinamento direto, seja da sua equipe, seja da liderança? Quanto representa a formatação do desempenho, do desenvolvimento do profissional, para quanto tempo ele tem de trabalho de campo? 1 hora de trabalho para você é perda ou é ganho? Uma manhã sem trabalhar, se desenvolvendo, treinando exclusivamente técnicas, benefícios e valores dos produtos, é perda ou é ganho? Trabalhar 1 hora a mais, trabalhar executando, é ganho ou é perda? Como você enxerga isso? Então, tá aí a ideia que tenha dado essa colocação aí para você. Eu acho que isso pode fazer um pouco de sentido. Aí, grande amigo Everton Manso, esse é outra figura ilustre. A gente fala de gestão de equipe, formatação,
enfim, um profissional aí que conhece também muito, não só do mercado de seguros, teve outras oportunidades, pode ensinar muita gente também. E uma coisa que é importante aí, que está colocando aí, abrindo a caixa, né? Vem livro novo por aí. Na realidade, já tem, o livro novo está pronto, ok? Eu não posso divulgar ainda. Na realidade, tem 2 livros que estão prontos para ser colocado no mercado, não foram autorizados ainda pela editora, mas deve ter novidade. Falando em livro novo ou velho, nada é novo quando a gente tem o velho, né? E a gente bateu, deve ter chego aqui efetivamente na virada desse ano, próximo a 14 mil exemplares da Lógica, né? Como fazer milhões com venda de porta a porta de seguro de vida. Se você não comprou ainda e quiser colaborar, eu também não vou fazer desfeita, porque eu também gosto de ganhar dinheiro. Não é só você que gosta de ganhar dinheiro, né? Brincadeiras à parte, entra lá no site empreendedorsa.net, compre lá o seu livro, receba lá, compre o seu combo, enfim, é uma maneira de poder dividir com você o que na prática funciona. Ali você não vai ter teoria não, tá bom? André Rodrigues, trabalho assim aqui na WiseUp. Pô, André, sem comentários, tá? Eu acho que eu tenho um grande amigo que formatou a franquia da WiseUp, que se chama Languetat, que é um francês, que por acaso formatou uma operação nossa, que está indo para a rua também aqui, que é um grande amigo do Flávio Augusto, e ele me disse uma coisa que eu não esqueço nunca mais. O Guetá me disse o seguinte: Alberto, eu conheci 2 pessoas que são muito parecidas, né? O Flávio, que é maluco, e tu que é mais maluco que ele, só que em modelos e mercados diferentes. E saber que o amigo aí trabalha assim na WiseUp, tem essa visão, é sinal que a gente não está muito errado, não. Então, Andrezão, boa sorte para ti, sucesso, meu irmão, que as coisas evoluam cada vez mais. Aceite a liderança, isso é uma coisa muito importante. Você precisa aceitar a liderança. Quando você aceita a liderança, o desempenho e o desenvolvimento da equipe é muito mais rápido, muito mais ágil e muito mais assertivo. Quando você constrói o modelo, o processo é construído, não é de cima para baixo, ele é da base para a construção de equipe até o telhado, que seria basicamente o comando, você consegue enxergar de uma maneira muito mais assertiva, tá bom? Da minha parte, só tenho a agradecer para você, tá bom? Vamos promover a terceira das 5 lives, a gente tem muita coisa pela frente. A gente recebeu aqui o Brunão aqui, que é meu parceiro, é o cara que comanda a coisa toda no bastidor, recebeu agora, não sei como, depois vou perguntar para ele como é que chegaram na mensagem de LinkedIn direto dele, mas vamos lá. Perguntando se isso vai ser transformado em treinamento. Vai. Vai. A gente está preparando algo diferente, algo que realmente vai fazer muita diferença, focado exclusivo na venda direta, para qualquer produto ou serviço. Muita matéria já está pronta, muito vídeo está construído, isso tudo está preparado para você. Vai ser um show, a gente não quer falar, ok? De coisas que não existem, não acontecem, a gente quer falar da prática, tá? Outra coisa interessante, aí, Marcelo, um abraço aí, Marcelo, pelo WhatsApp aqui do Bruno também, tá? A gente não quer, só para concluir para você esse treinamento, a gente não quer cobrar pelo pacote, o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é que as pessoas invistam numa mensalidade, se é o caso, que ela tenha oportunidade de se desenvolver diariamente, exatamente como é desenvolvida e modelada a nossa operação no Grupo Life Brasil, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma outra pergunta, Bruno, se tu tiveres aí mais alguma outra informação pelo WhatsApp também, eu te agradeço, tá bom? Eu tenho de coração para agradecer para você, muito obrigado, muito sucesso. Aqui, desculpe qualquer colocação, tá bom? Entenda que isso tudo é para o seu desempenho, seu desenvolvimento, porque equipes de alta performance e desempenho, principalmente quando vai para o processo disruptivo, precisa de um líder que de fato veio da prática. Teoria não. Aqui muita gente já lembrou disso, né? Teoria não. Aqui funciona na prática e é isso que a gente quer dividir e compartilhar ainda mais com você, tá bom? Grande abraço. Vamos informar você aí da próxima live, provavelmente na semana que vem. A gente vai ter mais 10 pontos importantes de como construir uma equipe de venda disruptiva de sucesso, de alto desempenho. Grande abraço, muito sucesso, beijo no coração de todos e que tudo que você precisar, tudo que você conseguir, tudo que você conquistar, agradeça, porque sem gente o seu sucesso não aparece. Abraço, até a próxima, um excelente final de semana.